Olá a todos e a todas. Os debates ocorridos nos últimos meses sobre questões raciais não podemos reduzi-los a um momento, e sim entendê-los como um movimento que emerge de vários espaços e pessoas com grande poder potencial transformador. É um movimento, sim, aguerrido, atrevido, criativo, de resistência, em busca de novos tempos, onde a vida e os corpos negros importam. Católicas pelo direito de decidir, há mais de 25 anos, na luta e na defesa pelos direitos humanos, sexuais e reprodutivos de todas as mulheres. Apostamos no diálogo interreligioso e ecumênico como caminho para a desconstrução do racismo institucional e estrutural. Este tempo é o tempo de organizarmos, reorganizarmos também a luta, os esforços e trazer para a mesa do debate essa discussão. Isso é o que propõe essa série de vídeos que vocês vão acompanhar, intitulada Diálogos sobre Racismo nas Tradições Religiosas. Este é o nosso primeiro webinar, Diálogos sobre Racismo nas Tradições Religiosas. E a nossa convidada de hoje é a reverenda Alexia Salvador. A reverenda Alexia Salvador, ela é clériga da Igreja da Comunidade Metropolitana. É professora da Rede Pública Estadual de Ensino há 16 anos. Vice-presidente da ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. É transfeminista e transmilitante, atuando na defesa e promoção de todas as composições familiares e na causa da adoção. É integrante de vários coletivos, como Diversidade São Paulo, Mulheres Negras Evangélicas, Cristãos contra o Racismo, AEIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, Fraterna, Vozes Pastorais, entre outras. Gratidão por estar com vocês neste primeiro encontro, falando de um assunto tão importante que é o nosso bate-papo dessa noite. Gratidão pelo convite. Boa noite a todos e todas, que possamos ter um momento de troca e de crescimento. Você poderia trazer para a gente, partilhar para todos nós aqui, um pouco da sua trajetória dentro da Igreja da Comunidade Metropolitana? Claro. Eu conheci a ICM no ano de 2010, quando numa busca no Google, juntamente com meu esposo, procurávamos, por ter ouvido falar de alguém, uma igreja dita inclusiva que realizava casamentos LGBTQIA+. Naquele momento, eu ainda me via socialmente como homem, eu não havia feito a minha transição de gênero, eu tinha saído da terceira tentativa de suicídio, e quando eu encontrei a ICM, eu consegui ressignificar uma vida toda de questionamentos, de procura pelo meu lugar na sociedade, no mundo, até mesmo dentro da religião. E desde 2010 para cá, já está indo aí para 11 anos, que eu faço parte, eu sou membro da ICM. Nela, assim que cheguei, eu consegui encontrar elementos na fé, e a teologia queer me ajudou muito a encontrar respostas para dúvidas e perguntas de uma vida toda. Uma vez que eu vim da Igreja Católica, eu iniciei a minha caminhada na Igreja Católica aos 7 anos e vou caminhar
enquanto adulta, depois indo para o seminário, fundando uma comunidade de vida lá em Mariporã, que nós cuidávamos de pessoas em situação de rua. Então, eu sempre fui muito envolvida nesse cenário religioso, né? numa perspectiva mais pastoral mesmo, de ação com pautas sociais. E vou para o seminário para fazer o curso de filosofia e saio no último ano entendendo que eu não poderia mais estar dentro daquele espaço, uma vez que havia um conflito muito grande dentro de mim, na minha alma, com questões sobre a minha sexualidade e também sobre a minha identidade de gênero. Então, quando eu chego na ICM em 2010, eu consigo, então, recomeçar esse caminho vocacional, entendendo que naquele momento eu estava num lugar seguro de fé, de expressão de fé, e ali eu começo a minha nova formação teológica. Eu cheguei lá em 2010 e em 2011 eu fui ordenada diaconisa. Em agosto de 2011, ainda era um menino ainda, em agosto de 2011, mas em outubro de 2011 eu faço então a minha transição de gênero. E a ICM foi fundamental nesse processo, porque lá eu consegui encontrar elementos de seguridade. Eu me senti pronta para poder enfrentar a transfobia que ali, de fato, se iniciava na minha vida. E eu começo a caminhar enquanto uma mulher trans, enquanto uma travesti cristã, e ali eu começo a permear um universo que até então era muito novo para mim, né? E totalmente desconhecido, uma vez que nós entendemos que, inclusive, dentro das comunidades ditas inclusivas, ainda há uma certa resistência com a figura, com a presença e com a promoção de homens e mulheres trans. Em 2011, então, eu sou ordenada diaconisa, começo a auxiliar na comunidade, porque na ICM, como a igreja, o nome já diz, é a igreja da comunidade, é a comunidade que decide e escolhe as suas lideranças. É uma coisa bem horizontal. E em 2017, eu fui escolhida pela comunidade para ser instalada pastora leiga, auxiliar da igreja. Então, naquele momento, eu ganho uma certa visibilidade na mídia no mundo todo por ser, na América Latina, a primeira pastora trans. E caminhando, fazendo os estudos teológicos no Instituto da Arlene Garner, que é a Faculdade Teológica da Denominação, eu começo, então, a finalizar todo um processo de protocolo de 45 disciplinas e tese teológica, cujo tema foi o Deus transgênero que habita em mim, para concluir o meu processo de ordenação ao clero, que aconteceu no último dia 26 de janeiro agora, de 2020, me tornando, então, a primeira mulher trans a ser ordenada clériga numa igreja cristã na América Latina. Então, esse seria um pouquinho da minha caminhada enquanto mulher trans dentro da ICM. Então, você poderia estar trazendo para a gente também relatos, essa experiência, se você viveu, né? Eu acho que você fez um relato muito interessante da sua trajetória na Igreja da Comunidade Metropolitana, né? Mas você teria alguma experiência pessoal de racismo que você experimentou nesta denominação religiosa da qual faz parte hoje, ou também, né, como você tem uma trajetória, né, que vem da igreja católica, né, também, você tem um pouco essa história também de racismo, viveu esse racismo na pele, que você pudesse também estar trazendo isso para a gente. Olha, na igreja da comunidade metropolitana, graças a Deus eu não tenho nenhum relato, nenhuma experiência por parte da igreja, uma vez que a ICM tem na sua essência o combate ao racismo, né?
que depois a gente até vai aprofundar um pouco nisso. Agora, na Igreja Católica, sim, eu tive algumas, para não dizer várias, porque sempre fui uma pessoa pobre da periferia, sempre, como eu iniciei a minha caminhada na igreja aos 7 anos, então eu fui aquela criança pobre, preta, que ia para o catecismo de chinelo. Eu era aquela criança, depois aquela adolescente que ia para o encontro de jovens de Havaiana, uma roupa um pouco mais surrada. Então, por vários momentos eu passei situações em que a negritude que eu trago no meu corpo ou no meu cabelo, na forma que eu aprendi com a minha bisavó, com a minha avó, com a minha mãe, me levou a essas situações de exclusão. E eu queria só citar uma. Eu lembro que com 16 anos, depois de terminar o encontro de Crisma, de formação de jovens para Crisma, um dos ministros da Eucaristia da paróquia foi conversar com o padre, dizendo assim: olha, eu acho que seria interessante o senhor tirar aquele jovem, né? Lembrando que eu era um menino ainda, né? Seria interessante o senhor trocar esse jovem, porque a maioria, né, quase 98% dos jovens da paróquia eram pessoas brancas de classe média. E está destoando muito. E ele não teve pudores para falar isso perto de mim. Ele fez questão que eu ouvisse. E ele ainda falou: olha, não é questão de preconceito, não. É que a maioria aqui é branca, né? E eu lembro que o padre ainda olhou para mim desconcertado. Ele tinha muito carinho por mim. E ele falou: não, eu não vou trocar. A Alexia tem um bom trabalho, né? As pessoas gostam dela. E hoje que o tempo passou, quando eu lembro dessa cena, eu consigo encontrar elementos que naquele momento, aos 16 anos, eu ainda não tinha uma formação, né, desta que eu tenho hoje. E eu consigo hoje apontar, né, que era um homem branco, dos olhos azuis, do cabelo quase castanho claro, um homem cisgênero, até então que eu saiba heteronormativo, que estava incomodado que as duas filhas que frequentavam o grupo ouvisse aquela pessoa que tinha a pele mais escura que as filhas tivessem acesso a uma formação, né? Então eu teria esse fato que é uma coisa que eu nunca esqueço, mas que também eu lembro que naquele momento eu não tive coragem para enfrentar, né? Eu não tive, talvez eu tive medo, talvez porque eu não tinha experiência essa que eu tenho hoje. Eu entendo que muitas vezes a gente tem medo, né? Mas hoje eu consigo ensinar isso para os meus filhos, né? Que são crianças negras, que têm essa africanidade declarada aos olhos, né? Porque a gente também tem que entender que a africanidade, a negritude, ela se manifesta não só na cor da pele, mas ela traz um arcabouço histórico que cada pessoa vai ter. E eu lembro que eu voltei para minha casa e eu fiquei muito tempo com aquilo martelando na minha cabeça, e depois eu fui confessar com o padre. E eu lembro que o padre falou para mim naquela confissão que eu deveria perdoar aquele homem, e eu ainda perguntei para ele: mas o senhor depois voltou a conversar com ele? E ele falou: não, vamos deixar assim. Então a gente ainda consegue, é claro, é uma situação muito minha, mas eu sei que existem situações piores no sentido de declaração desse racismo, né, e de retirada dessas pessoas dentro da igreja. E eu lembro que durante algumas vezes na minha trajetória da Igreja Católica, eu vi sim, presenciei situações de racismo com pessoas que a negritude gritava muito mais ao tom da pele do que a minha, né? E eu pude presenciar essas situações, uma vez que a gente sabe que, infelizmente, não só dentro da Igreja Católica, mas algumas igrejas históricas ainda há uma manutenção
desse pensamento, desse silenciamento dessas pessoas, das nossas pessoas. E você acha que tem hoje, né, acontece essa exclusão, mas você vê que tem sido feito algo no sentido de mudança, de desconstrução desse racismo, dessa exclusão a pessoas negras? Sim, a gente vê hoje que essa história de luta e de alternância, ela está sendo reescrita mais ainda, né? Desde todo sempre, as pessoas negras, a comunidade negra, com o passar do tempo, claro, entendendo todos os momentos da história na sociedade, a gente consegue perceber essa mudança. Mas eu penso que hoje nós vemos, sim, dentro da Igreja Católica, lideranças, padres, pessoas da mídia, por exemplo, que conseguem trazer essa necessidade de conversar sobre isso e de combater essas práticas. Mas a gente ainda consegue, infelizmente, perceber que a estrutura do clero, né, a estrutura romana, uma vez que quando nós olhamos, por exemplo, a presença de homens negros enquanto bispos da igreja no Brasil, ou enquanto cardeais, né? Então a gente ainda consegue perceber que ainda há, sim, essa manutenção de silenciamento e exclusão em detrimento da cor da pele, mas eu também consigo perceber uma juventude católica negra que reivindica o seu lugar na comunidade, que reivindica essas pautas diante as paróquias. Então, a gente consegue perceber que a história não está sendo a mesma, né? Mas que essas pessoas hoje conseguem debater de uma maneira mais aberta. Um vídeo que circulou muito nas redes sociais no ano passado, se não me falha a memória, foi daquele padre colocando, isso foi aqui no Brasil, se não me falha a memória também, aquele padre que distribuía a Eucaristia durante a missa, colocando na boca das mulheres, e quando aquela senhora negra se aproximou, ele colocou na mão dela. Então a gente ainda consegue perceber que padres mais velhos, não que os mais novos não façam, mas a gente consegue perceber que os mais velhos ainda apresentam uma resistência muito grande a dialogar e a entender que essa prática não é de Deus e que precisa, sim, refazer esse caminho. Então, a presença da mulher negra, do homem negro na ICM é uma constante. Você falava que é uma igreja, né? E a gente percebe aí na sua fala que desde a fundação o fundador, né, fez essa opção também por ter pessoas negras, né, nesse momento aí. E você falava antes, né, que uma das questões que busca a ICM é o combate ao racismo, né? Como tem sido feito, como tem sido realizado esse combate ao racismo, né? Que eu acredito que transcende, né, o espaço não só da denominação, mas também que também vai para outros espaços também, né? Como seria esse combate ao racismo dentro Primeiro, ele se dá na formação das lideranças. Não há como ser uma liderança na ICM sendo uma pessoa racista. É a primeira coisa. É primordial não ser. E quando percebemos que aquela pessoa tem uma dificuldade de entender essa demanda, essa justiça, essa pessoa é colocada em formação. Então, em todos os momentos formativos da ICM, há matérias a pessoas negras, porque é a pessoa negra que forma, não é a pessoa branca falando do negro, né? A gente entende que quando se vai falar, por exemplo, de transexualidade, não é uma pessoa cis, é uma pessoa trans que forma. Isso também vale para a pauta negra. Então, é a pessoa negra que forma as pessoas, né? Esse lugar legítimo. Então, passa pela formação de toda a liderança, essa formação e essa reafirmação
desses corpos e dessa vivência. E para além da formação, a ICM faz questão, sim, de estar presente em quase todas, eu não vou dizer todas porque seria impossível, mas em quase todas as manifestações de combate ao racismo, né? A ICM, isso não só no Brasil, mas isso é no mundo. Quando nós vimos lá que a morte do George Floyd toma a mídia, né, faz eclodir esse movimento, né, antirracista, a ICM lá fora também não ficou para trás, as comunidades, né, inclusive da própria cidade onde aconteceu, foram para as ruas para pedir justiça, para que isso não aconteça, e a ICM ela se posiciona nas ruas, né, porque entendemos que a religião ela tem que romper essas paredes da igreja, ela tem que estar na rua. Enquanto o Brasil, que é algo que eu mesma, enquanto mulher preta, vivencio, são várias ações, mas eu queria destacar uma que ela é muito produtiva no sentido de que uma vez por ano acontece, por exemplo, o nosso Retiro Nacional, que esse ano vai ser de 4 a 7 de setembro na modalidade online por conta da pandemia. E nós temos, então, debates sobre africanidades e sobre negritude, né? Então, na ICM, nós temos o PAD, né, que é de pessoas afrodescendentes, e aqui no Brasil, a gente gosta de chamar o PAD de pastoral antirracista, né, porque é mais a nossa cara. Então, sempre no dia desse encontro do Retiro Nacional, nós temos todo um painel voltado a partir das nossas vivências, nas nossas comunidades das pessoas negras e das demandas que vão surgindo, esse painel colaborativo formativo, né? E claro, também um outro aspecto que eu gosto muito sempre de sinalizar é que todo dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, todas as nossas comunidades no Brasil celebram a africanidade, a ancestralidade que a gente traz, né? Inclusive, isso já deu muito o que falar, até em outras igrejas inclusivas, porque a gente, inclusive, traz esses elementos da africanidade para dentro da igreja, no sentido visual. O altar, as nossas roupas, os nossos cânticos, a forma de entregar a comunhão, a dança, ela ganha ainda mais cor, mais sabor, trazendo esses elementos, e a gente faz questão de fazer isso, de se posicionar, entendendo que essa voz negra, que é também a voz de Jesus Cristo, ela precisa ecoar. Então, a ICM, ela celebra, sim, a nossa ancestralidade, entendendo que essa ancestralidade, ela é esse lugar da promoção também dessa religião de matriz africana, né? Então, a gente busca contextualizar sem tirar os elementos fundamentais dessa história de luta. Talvez nós estamos falando, né, de uma forma mais geral, de pessoas, né, da participação de pessoas negras. Eu queria voltar agora de uma forma muito específica para a questão da mulher, né? E você, enquanto mulher negra e trans, né, como você vê a situação da mulher negra, né, que eu acho que é algo que a gente precisa também ter um olhar mais atento, né? Tivemos aí no último domingo, né, uma reportagem que penso que nos causou comoção, né, em muitas de nós, né, de ver uma mulher negra, né, de 51 anos, periférica, né, sendo violentada, né, maltratada ali, pisoteada, né, por um policial. Então, você poderia falar para a gente um pouco como você vê essa situação da mulher negra religiosa, assim podemos entender isso, né, um pouco melhor. Qual é a sua visão? Eu entendo que é urgente, né, para ontem, desde todo sempre, a gente entender que essa dor dessa mulher, ela deveria ser uma dor de todas as pessoas, né?
Eu vi muitas pessoas nas redes sociais dizendo que não foi nada demais, se o policial tomou tal atitude é porque ela fez por merecer. Até isso eu li. Inclusive de pessoas de cor, pessoas negras. Eu enquanto uma mulher negra, cristã, eu entendo que a condição da mulher negra no Brasil, por exemplo, ainda é uma condição de escravidão, porque a sociedade ainda olha para uma mulher de cor, principalmente, e quando eu falo de cor, porque eu gosto de dizer que, para algumas pessoas, a africanidade ela é latente aos olhos. Ela é latente, ela grita aos olhos. E quando ela grita aos olhos, esse gritar incomoda e deixa algumas pessoas insatisfeitas. Eu acho que a gente tem que pensar que o que levou aquele policial, né, se não me falha a memória, esse vídeo é de 3 meses atrás, só agora que ele ganhou as mídias, né? Exatamente. E quando a gente ouve agora o relato dela, quando ela conta o que ela sentiu, o desespero que ela sentiu, que ela entendeu que ela ia morrer, mostra o quanto a negritude dela, que é escancarada aos olhos, levou ela para aquele lugar. Aquele policial, ele não teve a intenção, ele não teve outra ou qualquer intenção a não ser de humilhar, de descaracterizar a humanidade daquela mulher. Foi isso que ele fez. Entendendo que ela, sendo pobre e preta, ela deveria ser tratada daquela forma. Eu, enquanto mulher cristã, eu penso que a religião ela tem culpa também nessa forma de tratamento que ainda a polícia, não só no Brasil, mas no mundo, trata ainda a comunidade negra. Porque lembrando que foram mais de 300 anos de escravidão legitimada pela igreja. E esse pensamento ainda vigora na sociedade de hoje. É essa sociedade que ainda, num histórico mental de fé, olha muitas vezes para essas pessoas e colocam elas nesse lugar. Eu não consigo desassociar que a intenção daquele policial era sim de matar aquela mulher. Não era só humilhar, não era só descaracterizar a humanidade dela, mas sim de matar mesmo. E não só a mulher desse episódio, mas quando eu olho para um referencial geral de como a polícia trata, na sua grande maioria, como ela faz ali o seu contato com a comunidade negra, é na bala, é na porrada, é no chute, é pisando na garganta. Então, eu enquanto mulher cristã, eu penso que as nossas comunidades, cada vez mais, principalmente no papel das lideranças, devem propor essa reflexão e humanizar essas pessoas, né? Entendendo que essas pessoas elas são pessoas iguais a qualquer outra e que não dá para a gente ver uma cena daquela e entender que ela fez alguma coisa e mereceu. Mesmo que ela tivesse feito algo que levasse um policial a detê-la, vamos pensar dessa forma, ou a enquadrá-la, como dizem. Ele não deveria fazer daquela forma. Que o respeito e a forma de abordar o outro deve ser igual para todas as pessoas. Ele jamais faria aquilo com uma mulher branca, do cabelo loiro, dos olhos azuis. Ele jamais faria isso. Jamais. Ou seja, com a mulher negra a gente faz. Porque a mulher negra pode ser estrupada, a mulher negra pode ser... Você pode gritar com ela, você pode atribuir adjetivos, que a religião tem culpa nesses adjetivos até hoje, porque quando eu falo, por exemplo, a magia negra, ou seja, tudo que é negro é ruim, né? Saia da escuridão, porque Deus não está no escuro. A nossa pele é escura, ou seja, a própria religião, na manutenção histórica, adjetivou em cima da nossa comunidade o que era ruim, e a própria religião vai usar esses adjetivos para isso. Então, por isso que eu penso que na escola, na igreja, em todos os ambientes que eu estou inserida, eu sempre procuro trazer essas questões,
para que a gente possa refletir. Porque se não houver reflexão para além das punições que a gente luta, porque esse policial, além de ser exonerado, ele tem que ser preso, ele tem que responder pelo ato criminoso, em todos os sentidos que ele fez, a gente entende que é preciso, sim, uma formação mais efetiva com a polícia, principalmente a polícia no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que é onde a gente consegue ver mais relatos por conta da presença de uma comunidade periférica muito maior, que a gente entende que, sim, que aquela mulher, aquela situação foi para descaracterizar que ela era uma pessoa. Porque a gente não trata nem animal daquele jeito, quanto mais um ser humano. A mulher negra dentro da religião é aquela que serve. É a faxineira, é a camareira, é aquela que limpa, é aquela que serve, é aquela que não pode falar o que sente, não pode falar o que vê, é aquela mulher que durante os séculos foi abusada sexualmente, aquela mulher que durante os séculos padres e bispos mandaram para os troncos, para os pelourinhos da vida. E podemos dizer de uma teologia negra que surge aqui e que tenta dar conta dessas demandas do povo negro. Você, na sua opinião, essa teologia, ela alcança as religiões, essas tradições cristãs, e especialmente no que diz respeito a essa situação da mulher, conforme você mesma, né, já vem colocando isso aí desde o início, essa teologia conseguiu aproximar do cotidiano, especialmente das mulheres negras? Olha, eu penso que ainda não deu conta, não. Essa teologia ainda é uma teologia branca, embranquecida, né? Uma teologia que não é feita para todas as pessoas. Eu volto a dizer, né? A teologia também está em débito com a negritude das pessoas, uma vez que os próprios conceitos teológicos usam termos como escuridão, negro, né? Então, ausência de luz. Então, eu penso que a teologia ela tem que ser reconstruída, e ela só vai conseguir ser reconstruída pelos corpos negros, embora tenhamos muitas pessoas brancas comprometidas, antirracistas, pessoas que entendem, mas ainda entendemos que a produção teológica, na sua grande maioria, ainda é feita por pessoas brancas que não conseguem alcançar a demanda dos nossos corpos e da nossa ancestralidade. Eu penso que uma outra questão também que atinge bastante, Alexia, as mulheres negras, é a questão dos direitos sexuais e direitos reprodutivos. Essa é uma questão bastante cara para nós de católicas. Eu sei. E que eu gostaria também de ouvir um pouco de você, porque a gente sabe muito bem, pensando de uma forma muito mais ampla, né, a questão de direitos sexuais e direitos reprodutivos, a gente sabe que são as mulheres negras, as mulheres periféricas, que têm menos acesso, né, a esses direitos, né, seja esses direitos no que diz respeito a contraceptivo, né, a maternidade segura. São as mulheres negras que vivem a maior parte dessa violência obstétrica, né, acontece com mulheres negras, né? Então também qual a sua visão quando se pensa, né, em todas essas questões, né? Qual o seu pensamento aí sobre isso? Eu penso que só a mulher branca pode escolher. A mulher negra, ela não pode escolher. Ela tem que se submeter a um sistema capitalista de morte social e econômico, onde a mulher negra, né, na sua grande maioria, mulheres pobres e periféricas, elas parece que a sociedade diz que elas não devem e que elas não podem escolher. Eu lembro que eu ouvi de uma amiga minha há uns
4, 5 anos atrás, que quando ela foi ter a filha dela, a médica queria que ela tivesse a menina de parto normal, né? E ela ficou horas na mesa. E diz que as duas médicas que estavam na sala, uma olhou para a outra e falou assim: ela tá com frescura, porque gente negra a mulher negra consegue ter seu filho sem, ela é forte. Ou seja, não foi dada a ela os mesmos direitos de escolha de qual a melhor forma dela ter o filho, porque por ser negra, as médicas entenderam que podia forçar um pouco mais para não ter que fazer ali uma cesariana. Ou seja, a mulher negra não pode dar gastos para o hospital, né? Então você tenha o seu filho no parto normal e está tudo certo. A mulher negra ainda é a grande vítima quando a gente fala de aborto, porque a grande maioria das mulheres negras vão sim recorrer a um aborto clandestino, porque elas não podem ter acesso a esse direito, né? Porque o corpo é dela, mas a mulher negra não pode escolher, porque só a mulher branca de classe média alta consegue no país ou sair do país para interromper a sua gravidez, mas a mulher negra ela é muitas vezes, na maioria das vezes, digo, submetida, né, nessas clínicas clandestinas, nessas casas clandestinas, onde na maioria das vezes acabam perdendo as suas vidas ou ficando com sequelas, né, no seu corpo pro resto da vida. Para a mulher negra ainda é difícil ela acessar as formas de reprodução assistida, porque além de ser muito caro, não há uma política pública que beneficie essa mulher quando ela não pode gerar o seu filho, ela tem desejo de ser mãe. A mulher periférica ela não consegue acessar isso. Então eu entendo que tudo é estrutural e é essa política racista que beneficia somente a mulher branca, na sua maioria. Não deixa que a mulher negra participe, né, tanto no sentido de engravidar quando ela não pode, como também no sentido dela escolher romper a sua gravidez. Parece que todas as vezes que a gente fala sobre a questão de interromper uma gravidez, ou quando vem a palavra aborto, na hora as pessoas escurecem as suas falas, fazem questão de trazer a mulher negra para o embate desse assunto. É incrível, todas as vezes que eu presenciei, até em círculo de amigas, as falas que eu sempre ouvi foram essas. Aí vão dizer, mas você não tem útero, né? Você é uma trans, então você não pode falar. Eu falo, eu posso falar porque eu sou mulher, independente de ter útero ou não. Eu sou uma mulher e eu vou falar. Então, a mulher negra ainda está nesse lugar de não ser ouvida, de não ser amparada, de não ser respeitada, até no momento de ter o seu filho. E eu já vi também algumas mulheres negras dizendo que foram mutiladas nos hospitais públicos, que sofreram na hora do parto todas as mazelas possíveis, a forma de tratamento não é a mesma da mulher branca, isso no SUS, né? Então a gente ainda precisa combater essa estrutura enquanto falamos de acesso à saúde da mulher negra, né? Para que de fato a gente possa pensar numa política pública que seja igual para todas as mulheres, não só as brancas, mas também as mulheres negras. Boa noite. Oi, a Denise. Todos e a todas. Boa noite, reverenda. Eu sou Denise, eu sou de Católicas também. E então eu vou continuar com as perguntas. Antes, parabenizar, como todas as manifestações de mensagens, eu também estou emocionada e impressionada com suas palavras. O João, ele pergunta como se dá o diálogo da ICM com outras denominações cristãs. E também ele pede uma palavra de esperança para nós que tentamos mudar estruturas historicamente construídas em cima do racismo e machismo. É João, né? Isso.
Então, João, a ICM ela procura dialogar com todas as outras denominações, não só cristãs, mas a ICM ela é uma igreja, né, que tem um diálogo ecumênico e interreligioso muito forte, não só no Brasil, mas no mundo todo. A ICM busca criar pontes, porque se nós não fizermos pontes, a gente não constrói um mundo igual, tá? Então, é claro que muitas vezes a gente não consegue nem se aproximar, porque muitas denominações já nos olham como hereges, né? Como pessoas não dignas do amor de Deus. Mas a gente tem feito pontes, né? A igreja anglicana, por exemplo, a igreja batista do caminho, né? E tantas outras igrejas, como a igreja da garagem, a igreja Sal e Luz, a igreja metodista na figura, por exemplo, da pastora Eliade, ali na Luz, que é uma mulher negra, né? Então, nós temos feito pontes, não só no Brasil, mas no mundo. E se cabe aqui uma palavra de esperança, é que nós não estamos sozinhos. As nossas lágrimas e as nossas dores, ou as noites mal dormidas, ou aquele gostinho doído que a gente traz na garganta, por tantos motivos, não passam, João, desapercebidos aos olhos de Deus. Desse Deus que, para mim, é uma mulher preta, né? Desse Espírito Santo que eu chamo de Ruá, do grego, né? Essa presença feminina de Deus não passa desapercebido, João, desse momento de dor que nós estamos vivendo no mundo. A pandemia, na verdade, ela escancarou a nossa humanidade, né? E o quanto nós somos limitados e o quanto nós somos iguais. Porque, por exemplo, o Covid-19, ele não escolhe identidade de gênero, cor de pele ou religiosidade. Então, eu penso que nós temos que esperançar. Eu tenho certeza, João, que Deus, na sua infinita graça, amor e misericórdia, não está desapercebido das nossas dores, das nossas lágrimas, e que amanhã, João, e esse amanhã não está distante, tudo vai ser melhor e que nós sairemos melhores, apesar de tudo que nós estamos vivendo desse momento. Deus abençoe, João. Força, força, meu irmão. Quero agradecer você imensamente pela sua disponibilidade de estar conosco, desse bate-papo tão rico, tão frutífero, que anima a gente, traz esperança. Isso é muito gostoso. E eu queria, assim, para a gente encerrar, você fazer as suas considerações finais, mas antes eu só queria dar... Eu queria agradecer, Letícia, a Católicas pelo direito de decidir, que desde que eu conheci, me acolheram, né? Eu falo que eu faço parte também desse movimento, desse grupo, porque a proposta ela é aquilo que a gente defende, né? Esse protagonismo, essa reescrita histórica, né? Essa reparação histórica. Então, essa alternância que a Católicas propõe, ela é legítima e muito necessária nessa sociedade patriarcal, machista e misógina que nós sempre vivemos, e parece que nos últimos tempos ela está mais ainda, desde a ascensão do Bolsonaro ao poder. E eu só tenho a agradecer o carinho de cada pessoa que ficou aqui com a gente, a forma tão respeitosa e carinhosa, né, que vocês me trataram nesse encontro. Espero numa oportunidade próxima estar com vocês, assim que todo esse momento de pandemia passar, estar participando, como já participei presencialmente de atividades com católicas. A minha gratidão, pedir que vocês me sigam lá no Instagram, Alexia Salvador Oficial, Alexia com XY, lá no Facebook também a página Reverenda Alexia Salvador. Peço as orações, as energias de cada pessoa pela minha vida. Nos últimos tempos, eu tenho sofrido muitas ameaças de morte,
pelas redes sociais, por telefone. Cada vez que eu consigo, mais uma vez, ganhar a mídia, essas ameaças se intensificam. Estar ao lado da Sami agora não foi diferente, mas eu também sei que eu não estou sozinha, que eu não ando sozinha. Tem um manifesto rolando na internet, no change.com, que é um manifesto de apoio à minha pessoa nesse tempo de perseguição, intolerância religiosa e transfóbica. Então, se depois de vocês quiserem acessar esse manifesto e assinar, está lá na minha página do Facebook, Reverenda Alexa Salvador. Então, a minha gratidão pelo convite, que Deus abençoe, que Jesus abençoe, que a Santa Rua derrame as suas graças e a sua proteção na vida de cada um e cada uma de vocês, que Deus abençoe os projetos, a família, os guarde na sua paz e que a gente se encontre, em nome do Senhor Jesus, numa próxima oportunidade. Gratidão, gente, pelo carinho. Gratidão. Amém, minha querida irmã. E você pode ter certeza, você não está sozinha, não. Você tem muita gente que te quer e te acompanha. Estamos juntas. Este foi mais um webinar, Diálogos sobre Racismo nas Tradições Religiosas. Agradecemos a sua participação, a sua presença e atenção. Siga-nos nas redes sociais. Um grande abraço.